Fisiopatologia da obesidade. Primeiro, em relação à regulação do apetite. Aqui a gente tem o neurônio dopaminérgico e aqui a gente tem o núcleo accumbens, um neurônio do núcleo accumbens, que é responsável por estímulos anorexígenos, ou seja, de perda de fome. Aqui a gente tem a bupropiona, tá? A associação bupropiona de liberação prolongada e naltrexona é aprovada para obesidade. Vamos ver o mecanismo desse medicamento. Então, a bupropiona vai inibir a recaptação da dopamina e, portanto, vai sobrar mais dopamina para estimular esse neurônio anorexígeno. Já a fentermina, tá? A fentermina juntamente com o topiramato também é uma das medicações para o tratamento da obesidade, apesar de não aprovada no Brasil. Então a fentermina ela vai aumentar e vai fazer o agonismo no receptor de dopamina. Aqui a gente tem o complexo vagal dorsal. Uma coisa que a gente tem que lembrar, todos os estímulos periféricos que vêm por aferentes vagais, ou seja, chegam pelo nervo vago no nosso sistema nervoso central, são anorexígenos, exceto a grelina. Quem que é a grelina? A grelina é aquele hormônio que é liberado principalmente pelo estômago, tá? É o hormônio que dá muita fome e é um dos mecanismos pelos quais as cirurgias bariátricas geram uma diminuição bastante pronunciada da fome, tá? Reduz bastante a produção de grelina pelo corpo. Como a gente vai ver mais para frente, a grelina está associada também à insulina e por isso que pode servir como tratamento de diabetes, né, no caso de uma cirurgia bariátrica. Então aqui a gente tem o receptor de GLP-1, né, que é um bem famoso, que a gente tem a liraglutida fazendo um agonismo nele, vai promover o estímulo anorexígeno. Aqui o receptor de leptina, tá? A leptina também tem estímulo anorexígeno. A gente tem que lembrar que ela é produzida pelo tecido adiposo. Tá? Colicistoquinina, produzido pelo intestino também, tá? E seu agonismo aqui. Indo para frente. Aqui eu vou falar, então, eu falei, né, que os sinais periféricos, de uma maneira geral, são anorexígenos, exceto quem? A grelina. Quando a gente fala da grelina, a grelina que gera estímulo orexígeno no sistema nervoso central tem que ser a forma acilada, tá? A forma não acilada da grelina não passa a barreira hematoencefálica. Aqui, outros neurônios e associação de neurônios que está relacionado tanto ou a estímulos anorexígenos ou a estímulos orexígenos. Primeiro, neurônio de primeira ordem aqui, no núcleo arqueado. Quais são os hormônios anorexígenos? A gente tem a pró-opiomelanocortina e o CART, tá? Então, a pró-opiomelanocortina produz o MSH, que é uma submolécula, então, da pró-opiomelanocortina, lembrando que a gente está falando do estímulo anorexígeno, que vai gerar o agonismo no receptor MC4R. Lembrar que a mutação, quando a gente fala em obesidade monogênica, no receptor MC4R é a mais comum. Tá? Eles também vão produzir o neuropeptídeo YY. Agora, neurônio de primeira ordem orexígeno. O que a gente tem? Neuropeptídeo Y agora, tá? Não YY, que vai atuar no receptor Y1R e Y5R. E a molécula AGOLD, que vai atuar no receptor de AGOLD. Neurônios no hipotálamo agora, de segunda ordem. Então, os anorexígenos, a gente tem no núcleo paraventricular do hipotálamo, que na região central a gente vai ter o MCH, o CRH e o TRH. Já de hormônios orexígenos, de neurotransmissores orexígenos, a gente tem o hipotálamo lateral, que vai produzir o MCH, que vai atuar no MCH1R. Essa parte é mais de decoreba. Grelina. Então, a grelina que a gente falou é um peptídeo, tá? Composto de 28 aminoácidos produzidos no estômago pelas células oxínticas, tá? Então, ela é um ligante natural do GHSR, Growth Hormone Secretagogue Receptor, tipo 1A, tá? Vai estimular o quê? A secreção de GH pela hipófise, tá? Lembrar que a gente tem que o GH é um hormônio contra-insulínico, então favorece a diabetes, tá? E tem outras atividades neuroendócrinas. A forma acilada que eu comentei, que ultrapassa a barreira hematoencefálica, vai atuar nesse receptor no sistema nervoso central e vai promover um estímulo orexígeno, ou seja, vai gerar muita fome, tá? Como a gente tinha falado, a bariátrica gera uma queda muito grande da grelina, tá? Gerando queda da grelina, ela vai diminuir esse estímulo orexígeno, vai diminuir bastante a fome do indivíduo.
A forma não acilada, que é a forma mais abundante, vai ser a que vai ficar circulando no nosso corpo. O que ela faz? Lembrando que ela não ativa esse receptor central, mas ela gera secreção de insulina, atua na secreção de insulina, atua na liberação de glicose do fígado e na proteção de células beta pancreáticas, tá? Concentração dela varia ao longo do dia. Então a gente tem que pensar como que ela funciona. Vai estar alta durante o sono, tá? Pré-prandial, então o indivíduo vai estar com fome, ela vai estar elevada, tá? E vai diminuir logo após a refeição, tá? Para diminuir a fome do indivíduo. Ela é inversamente proporcional ao IMC. Então ela vai estar elevada na caquexia ou na anorexia nervosa e vai estar diminuída na obesidade. A gente tem que lembrar da obesidade na síndrome de Prader-Willi, que a gente tem uma hipersecreção de grelina. Tá? Essa é a fisiopatologia. Falar um pouco sobre o tecido adiposo marrom. Por que é tão importante o tecido adiposo marrom? O tecido adiposo marrom basicamente vai produzir calor no nosso corpo, tá? E vai queimar gordura durante esse processo. Onde está localizado o tecido adiposo marrom, principalmente no adulto? Região cervical e região supraclavicular. Então, como eu falei, ele é especializado na produção de calor. Tá? O que ele tem muita? O tecido adiposo marrom é rico em mitocôndrias, tá? Esse número elevado de mitocôndrias é que dá essa coloração para ele, tá? Entretanto, essas mitocôndrias não têm um processo enzimático para a produção de ATP, então ela não vai produzir energia, ela vai produzir calor, tá? Então, a energia liberada pela oxidação de metabólitos. Quem que é o principal metabólito que o tecido adiposo marrom utiliza? É o ácido graxo, tá? É a gordura. Então aqui a gente tem dois receptores, tá? O receptor principal é o beta-3, mas a gente tem o receptor alfa-1. Então a norepinefrina vai fazer agonismo tanto no beta-3 quanto no alfa-1. Quem que estimula a produção desses receptores? Hormônios tireoidianos e o frio, né? Então, o frio pode emagrecer? Pode, tá? Ele vai estimular a produção de mais receptores nas células do tecido adiposo marrom. Então, vai ser ativado esse receptor noradrenérgico, vai aumentar o CMP cíclico e vai aumentar a proteína desacopladora, a UCP1, a termogenina. A termogenina atua como se fosse uma resistência, tá? Está presente na membrana mitocondrial interna, ela é um canal de prótons que descarrega a energia gerada. Então, o espaço intermembranoso gera, a gente tem muitos prótons aqui no meio, tá? No processo de saída desses prótons pelo canal, que é a termogenina, acaba gerando o calor, tá? Uma observação e uma consideração importante. A gente vai falar agora dos ácidos graxos de cadeia curta. Uma consideração importante é que na obesidade a gente tem a redução dos ácidos graxos de cadeia curta. A gente vai falar por que ele é importante, tá? Então, da onde vem? Os ácidos graxos de cadeia curta vêm da fermentação de carboidratos por bactérias do nosso intestino, tá? Exemplos, a gente tem o acetato, o butirato, o propionato e o succinato. Acetato e butirato, eles vão fazer o quê? Eles vão cair na circulação e vão promover o browning adipositário, ou seja, a transformação de tecido adiposo branco em tecido adiposo bege, que é uma mistura de marrom e branco, ou tecido adiposo marrom. E vai aumentar o quê? A termogênese. Além disso, eles aumentam a secreção de leptina, ou seja, vai diminuir a fome do indivíduo. Tá? Já o acetato, o butirato e o propionato vão atuar no receptor GPR41 e GPR43. Vão aumentar a secreção de GLP-1 e peptídeo YY, que são hormônios sacietógenos, né? São peptídeos sacietógenos, tá? Que vão promover a saciedade no sistema nervoso central e vão aumentar também o gasto energético. Já o butirato, o propionato e o succinato vão promover a gliconeogênese intestinal. Para que serve isso? A gliconeogênese intestinal, então, vai produzir glicose. Essa glicose vai atuar no sensor de glicose portal, perto do fígado, e isso vai gerar o que? A termogênese, tá? A geração de calor, vai queimar gordura, e oxidação de lipídios nesse processo, tá? O que são pré-bióticos? Pré-bióticos são fibras solúveis que vão facilitar a predominância de bactérias boas no nosso intestino. Então, são carboidratos de difícil digestão. Então, como ele é de difícil digestão, ele vai até o final do intestino, tá?
Já os probióticos são bactérias já prontas. Qual que é melhor, probiótico ou prebiótico? Isso é uma discussão bem debatida na ciência. Então, o que me faz acreditar que os prebióticos sejam melhores é que, se você tiver o prebiótico, você vai favorecer o desenvolvimento de bactérias boas. Entretanto, se você só tiver as bactérias prontas, os probióticos, você não vai conseguir sustentar essas bactérias boas, entendeu? O ideal seria a associação de ambos, né? Mas se for para preferir um ou outro, eu prefiro o pré-biótico. Já tem muitas fibras e a gente sabe que fibra diminui mortalidade, diminui muitas das complicações da obesidade. Disbiose. Então, quem que são as bactérias ruins? Aqui a gente tem as firmicutes, né? Que se alimentam principalmente de gorduras saturadas e poliinsaturadas. Já os bacterióides, que são os gram-negativos, se alimentam de carboidratos complexos. A gente tem que ter bacterióide, tá? No nosso intestino. Próxima aula a gente vai falar sobre adipocinas.